Uma coisa importante, lembra que eu falei pra vocês ontem do transtorno? Foram 9 anos, né, com a bulimia nervosa, 9 anos. E o meu médico falou que eu demorei muito para procurar auxílio médico. Então ele falou que provavelmente eu iria continuar, eu ia conviver com aquele transtorno pro resto da minha vida, porque eu demorei muito para procurar ajuda. E ele falou que quando eu tivesse briga, né, com alguém, passar por alguns momentos difíceis, eu teria recaída. Falei pra vocês também que um dos motivos que levaram eu a desenvolver o transtorno alimentar foi por conta de dietas, né, restrições alimentares, muitas dietas malucas, carências, deficiências nutricionais, assim, num estágio avançado. E teve uma coisa lá no Hospital das Clínicas que eles erraram e que eu vou contar pra vocês aqui hoje, que eu levo pro grupo de emagrecimento, que é o seguinte: quando eu desenvolvi o transtorno, que foi por conta das dietas radicais, eu desenvolvi deficiências nutricionais que afetaram o sistema nervoso central, e é por isso que a pessoa com transtorno, um dos motivos, né, ela tem algumas alterações neurológicas e ela tem inclusive distorção de imagem, né? Então a pessoa que tem um transtorno, muitas vezes ela tá magra e ela olha no espelho e ela continua se vendo gorda. Isso é uma distorção de imagem. E aí eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu fiz o meu tratamento lá no Ambulim, no Hospital das Clínicas, eu falei pra vocês ontem também que foi um acompanhamento em grupo e inclusive a gente não passava por consulta, a gente não recebia cardápio individualizado, e foi o que foi efetivo pro meu tratamento, né? 9 anos fazendo sozinha, fiz de tudo, até em spa eu fui. Nada resolveu. O que resolveu o meu tratamento foi, primeiro, pedir apoio, não passar por isso sozinha, foi falar pra minha família, que eu contei pra vocês. Eu melhorei 50% das minhas crises de purgação só de falar pra minha família, pros meus pais, que eu tinha o transtorno. Segundo, foi o tratamento em grupo com uma Nutri, lá no Hospital das Clínicas. Inclusive várias ferramentas que eles utilizavam lá, eu utilizo nos meus grupos de emagrecimento e as minhas alunas também, como por exemplo o diário alimentar. O diário alimentar é uma ferramenta que a gente utiliza dentro dos grupos de emagrecimento. E aí tem uma coisa que eu trouxe da minha vivência, da minha experiência na nutrição, né, que eu não recebi lá no Hospital das Clínicas, que é o seguinte: quando a gente tem deficiências que afetam o sistema nervoso central, a gente tem ali vários problemas, né? Desencadeia vários problemas psíquicos por conta disso. E lá no Ambulim, no Hospital das Clínicas, eu não fiz a reposição desses nutrientes. Talvez por ser eu não sei o motivo, mas assim, não foi feito. E aí é o que eu trago pra vocês. E lembra que eu falei pra vocês que depois eu tive o meu filho durante a faculdade de nutrição, né? Eu tive o Gabriel. Eu já estava cuidando da alimentação porque eu estava na faculdade, já tinha essa consciência, né, de fazer escolhas melhores. E uma coisa aconteceu: quando eu engravidei do Gabriel durante a faculdade, eu estava no tratamento do transtorno. Eu falei pro meu médico, meu ginecologista lá em Araraquara, eu falei pra ele o que eu tinha, que eu tinha um transtorno e que de vez em quando eu tinha crises, porque eu estava em tratamento, mas eu tinha recaídas, né? E o que falaram pra mim no Ambulim era verdade. Quando eu brigava com meu marido, eu tinha crises, então algumas coisas aconteciam, eu voltava a ter recaídas, depois eu voltava pro meu normal, mas assim, eu tinha que tomar esse cuidado. E o meu médico, né, e eu falei pra ele que eu tinha medo, porque às vezes eu tinha crise, porque eu não tinha controle, e eu tinha medo do meu filho nascer com algum problema, né, por conta de alguma carência que eu pudesse ter. Eu não passei com um nutricionista ali, né, uma consulta durante a gestação, mas eu passava com um ginecologista. E aí ele suplementou vários nutrientes durante a minha gestação. Então eu tive suplementação nutricional durante a gestação e eu tive uma melhora da minha alimentação durante a gestação. O que aconteceu então foi que o meu status nutricional, eu consegui melhorar ele de uma forma mais acelerada, porque existem alguns nutrientes que a gente não consegue, através da alimentação,
equilibrar de forma rápida. Tem nutrientes que muitas vezes que se não suplementar, você não consegue normalizar no organismo. Por exemplo, vitamina D muito baixa. Então assim, uma vitamina D muito baixa, pode, se você não suplementar, mesmo tomando sol todos os dias, pode ser que demore meses para você ter essa vitamina D dentro de uma normalidade. Um outro nutriente também, ferro. Se você não suplementar, se você tá com uma deficiência grave de ferro, com um estoque de ferritina vai de 10, por exemplo, você não vai conseguir em 3 meses normalizar só com a alimentação. Demora meses. Então a suplementação ela vem para acelerar essa deficiência, esse desequilíbrio, né? Então, eu acredito muito também que a suplementação que eu tive durante a gestação, eu falei que quando meu filho nasceu foi um milagre, né? Porque eu deixei o transtorno de 9 anos para trás no dia que eu olhei para o rostinho do meu filho, e isso é um milagre, mas também eu estava ali cuidando da suplementação e da alimentação, coisas que há anos eu não fazia. E é exatamente isso, Nutris, que vocês recebem no grupo de vocês. Vocês recebem no grupo de vocês participantes em busca, né, clientes em busca do emagrecimento, que vêm de um ciclo de dietas de anos. Então vocês recebem muitas vezes um cliente no grupo de vocês que, apesar de estar acima do peso, ele está em desnutrição, porque ele está desnutrido. E essa desnutrição, né, afeta o sistema nervoso central. Esse cliente, né, com um peso acima, desnutrido, ele tem aqui várias alterações neurológicas. E é por isso que hoje em dia tantas pessoas sofrem de ansiedade, depressão, insônia. Gente, uma pessoa tomando um ansiolítico é normal hoje em dia. Não é normal isso, mas a maioria das pessoas que eu recebo, né, recebia no consultório e nos meus grupos, tomavam BUP, fluoxetina para depressão, Rivotril também é normal, medicamento para dormir, topiramato, super comum as pessoas tomando topiramato, e tem mais um outro, escitalopram, exatamente, coisa mais, não é comum, gente, mas as pessoas estão tomando isso. Por quê? As pessoas estão vindo de um ciclo de dietas. Como que tá os neurotransmissores? Como que tá a parte hormonal dessa pessoa? Ela está desnutrida. E não só isso, tem um outro medicamento que as pessoas tomam muito também, que é aquele pro estômago, omeprazol, né? E toma omeprazol, gente, assim, ó, como água todo dia. E como que fica a absorção? E a pessoa pode até comer ali de uma forma mais saudável, não absorve.